Exemplos de modelos de endereçamento de banco aqui. Tá? Quando eu não tenho conflito de banco, é quando eu nunca faço... vamos supor, na arquitetura da GPU, da G80, eu tenho 16 bancos. Então vamos supor 16 threads, apesar que o nosso warp é 32. Tá? Então isso aqui é um meio warp. Se eu tenho cada uma thread um meio warp acessando um banco diferente, tá? Eu tenho o chamado endereçamento linear, ou com espaço 1, passo 1, né? Stride 1. Isso aqui não gera nenhum conflito de banco. Tá? Cada banco só teve um acesso por ciclo de clock. Eu posso resolver todos eles. Quando está aleatório, também não gera conflito de banco. Por quê? Porque o que importa é quando a setinha tem entrando. Tá certo? Isso eu só olho do lado de cá. Eu só tenho uma setinha entrando aqui em cada clock, então beleza, eu resolvo todos. Então não importa de onde que veio a seta. O que importa é só chegou em mim. Tá? Então isso aqui também não gera conflito, não. Isso seria uma permutação aleatória aí, mais 1 para 1. Tá? O que começa a gerar conflito são quando eu faço os acessos com passos diferentes de um. Por exemplo, se o banco eu acesso só banco par, eu continuo tendo meus 16 threads, 16 bancos, mas eu acesso só banco par. Por exemplo, o que vai acontecer então? A thread 0 acessa o banco 0, a thread 1 acessa o banco 2, a thread 2 acessa o banco 4. O que vai acontecer é que a thread 2 vai acessar o 0. E agora eu tenho, se eu olhar só as setas entrando, tá? Eu tenho 2 setinhas em cada um aqui. 2 setinhas entrando, tem que fazer 2 leituras. Isso gasta o dobro do tempo. Tá? Então a largura de banda cai pela metade aqui por causa do meu passo C2. Se eu vacilar e fizer esse acesso aqui ou com o passo 8, né, então eu vou andar de 8 em 8, né, eu vou gastar 8 ciclos para poder resolver todas essas 16 threads aqui. Então essas 16 threads vão gastar 8 ciclos de clock para rodar. Tá até bom, né? A largura de banda da memória. Nota o seguinte, o tempo de acesso à memória de verdade é o tempo de acessar um banco. Esse é o tempo de verdade. Então eu já estou meio que dobrando o tempo de acesso de verdade. Mas eu, com 16 threads, estou só dobrando. Ou seja, o meu speedup é pouco. Eu gastei 16 threads e só dobrei. É um speedup meia boca, pacas. Certo? O outro detalhe aqui interessante da arquitetura da NVIDIA é que se você fizer a grande burrada, que é todo mundo acessar o mesmo banco, tá certo? Que seria a burrada maior de todas, aí nesse caso ele falou, não, aí eu vou consertar. Aí ele faz o broadcast. Tá? Se 16 threads acessaram um banco só, aí ele, na verdade não é um banco não. Se 16 threads acessarem uma posição de memória só, aí ele faz broadcast daquela posição de memória e zero conflito também. Tá? Então tem um caso especial de burrice aqui, que se a burrice for muito grande, a NVIDIA conserta ela para você. Como é que são os acessos ao banco na G80? E aí vem aquelas maldades, porque não tem nada, isso aqui também é aquelas coisas que você faz pelas derivadas segundas da vida. Tá? Os bancos têm capacidade, ou cada banco tem a capacidade de entregar um registrador, uma palavra de 32 bits por cada ciclo de clock. E as palavras sucessivas são colocadas em bancos sucessivos. Então, se eu quiser saber em qual banco que eu estou, é só pegar o endereço e pegar o mod 16. Tá certo? O endereço mod 16 me fala em qual banco que eu estou. Então, dado o endereço, você sempre sabe em qual banco que ele está. Então, você precisa só garantir que os mods 16 vão ser números diferentes para todos os acessos feitos no mesmo clock. Certo? Essas são as maldades que a gente tem que começar a ter. Então o que está mostrando aqui, o que eu acabei de falar já, né? A memória compartilhada, ela é organizada em 16 bancos, então você tem 16 bancos de memória que podem acessar simultaneamente, daquele jeito que eu falei lá, e cada banco pode ser acessado tão rapidamente quanto um registrador, desde que não haja conflito de banco. Se houver conflito de banco, então vai serializar os acessos. Tá?
Os casos rápidos são casos onde eu só acesso banco diferente, ou então se for broadcast. Então são os casos rápidos. Qualquer outro caso, vai ficar mais lento aí o nosso acesso. Quão mais lento? Depende do tamanho do stride. Depende de quantos acessos eu faço no banco mais caro. Tá? Então se eu tenho um banco que eu vou acessar 10 vezes, e uma vez em cada um dos outros bancos, então eu vou gastar 10 ciclos para poder resolver aquele warp. Beleza? E aí vem as maldadezinhas, né? Pra gente fazer, né? Então aqui é... Se eu declaro um array na memória compartilhada, então como é que eu crio variável na memória compartilhada? É só eu colocar shared, float, shared 256. Então pronto, agora esse registrador aqui, que é um array de 256 resoluções, está colocado na memória compartilhada. Tá? E aí como é que eu acesso cada posição? Eu vou acessar pelo base index mais S vezes o thread ID X. Tá? Então, dependendo do meu thread ID, eu acesso uma posição diferente saltando de S em S. Então, para eu garantir que eu não vou ter thread conflito de thread, eu tenho que garantir que S não é primo com 16, que é a quantidade de bancos que eu tenho. Então, eu escolho o tamanho desse S aqui para garantir que eu nunca vou ter conflito de banco. Essas espertezas a gente tem que começar a ter. Outro detalhe aqui importante é o acesso à palavra alinhada, né? 32 bits. Se você acessar palavras menores do que 32 bits, você vai acabar tendo conflito de banco. Por quê? Tá? Se você acessar 1 byte, ele é strided no tamanho, ele joga para o banco 32 em 32. Se você está acessando em byte, então 4 acessos vão ser feitos no mesmo banco. Tá? Então esse acesso aqui, ó, só porque aqui é char, esse acesso aqui é o mesmo modelo do que esse aqui, né? Tipicamente. Mas ele vai ter conflito de 4way aqui. Eu vou ter 4 setinhas chegando no mesmo banco aqui. Ou seja, eu vou ficar 4 vezes mais lento que eu precisava ser aqui. E se isso aqui for short, que é um tamanho de 2 bytes, né? Eu vou ter 2 acessos aqui. É só lembrar que o tamanho do banco, né, são 32 bits. Tá? E esses cuidados, se você quer ser um programador eficiente dentro de CUDA, tem que, além de fazer a sua aplicação e tem que dar certo, aqueles erros de lógica, tem que resolver aquilo tudo, além daquilo tudo está funcionando, tem que ter essas espertezas aqui. Outro detalhe são as estruturas, né? Que você tem que começar a ficar espertinho como é que você aloca seus registros. Isso aqui, gente, a gente aprende a programar em alto nível e a gente passa a ignorar o baixo nível. Tá? Por quê? Porque o computador dava tudo pra gente de mão beijada. Dava tudo aquela colher de chá pra gente. Mas agora nós estamos lidando com arquiteturas onde as coisas não vêm de mão beijada e diferenças básicas podem causar impactos drásticos. Tá? Então você cria uma estrutura que é um float mais um int. Não. O float é 32, o int também. Essa estrutura aqui está errada. Mas essa aqui, ó, um struct que tem 3 floats, tá? O que vai acontecer é que eu vou começar a ocupar 3 bancos aqui e vou começar a circular, vou ter acesso a 3. Nos 16 threads, né? Vai repetir acesso ali. Certo? Então essas espertezas, como é que a gente organiza os dados, como é que às vezes você aloca um campo a mais aqui, ó, só para não fazer nada com ele. Só para as coisas alinharem na memória. Essas coisas são importantes. Tá? E é por isso que a gente, quer dizer, por que eu trabalho no que eu trabalho? Por que eu gosto de desenvolver plataforma de suporte à execução para facilitar a programação? Porque o programador é um coitado, se a gente for parar para pensar. O cara, além de fazer a aplicação rodar o algoritmo certo, ele tem que fazer rodar o algoritmo bem. E essas duas coisas são conflitantes e demanda muito conhecimento específico e diferente. Tá certo? Para você explodir uma bomba atômica, você tem que saber muito de física. Tem que conhecer muito de física. E o cara que entende muito de física, que ele é suficientemente esperto para saber simular uma bomba atômica, ele não tem como saber como é que está disposto o banco de memória dentro da GPU da NVIDIA. É querer demais que o cara saiba as duas coisas. Tá certo?
Então a gente tem que criar mecanismos para facilitar a programação. A gente tem que, uns anos para trás, comecei a pensar que a gente, em termos de computação, a gente ficou meio arrogante demais, achando que é só a gente que sabe programar, e a gente é que sabe fazer isso tudo, e é bobagem isso. Nós temos que criar mecanismos para os outros programas, porque enquanto as aplicações eram fazer controle de estoque, a gente sabe fazer controle de estoque, a gente estuda 15 minutos, não precisa ter um curso de administração para fazer controle de estoque, não. Mas a turma de administração já está espertinha hoje em dia, eles já fazem análises bem sofisticadas, que nós não damos conta de entender também, não. Então achar que a gente faz programa para eles é bobagem. E eles achar que eles sabem programar bem também é bobagem. Então tem um mercado grande aqui de construir paradigmas, de construir modelos que permitem o cara que sabe do domínio da aplicação fazer a coisa bem feita no domínio da computação. Tá certo? Então esses tipos de detalhes, esse tipo de preocupação aqui, é muito chato você ter as duas preocupações. Eu tenho que preocupar como é que a bomba atômica explode, como é que são as interações físicas, hadrônicas e férmicas, todas as quantas, e como é que a memória vai ser organizada. Tá? É querer demais de mim. Então a gente tem que construir ferramentas que permitam, escondam esses detalhes. Então o compilador sabe essas coisas, eu crio algoritmos que muda isso para ficar bem para mim e deixa o físico programado do jeito que ele quer. O objetivo final é chegar no computador do Sr. Scott, né? Que ele chega e fala, computador, traçar uma rota daqui para lá e traça a rota. Beleza? Então, só dando a gente tem que parar de pensar que a gente tem que fazer aplicação, né? Quem faz aplicação é quem entende a aplicação. É físico, matemático, químico, engenheiro. A gente faz a ferramenta para eles poderem escrever a aplicação deles bem feita. Né? Então aqui mostrando conflitos por estruturas, né? Então você declara uma estrutura, você ignora, é uma estrutura, fiz lá e sai colocando. Não, isso não é assim não. Você tem que pensar como é que a estrutura está, quantos bytes ela ocupa e como é que isso vai estar disponível, como é que isso vai estar definido, né, na sua arquitetura, como é que isso mapeia nos seus bancos de memória. E isso pode gerar conflitos que podem drasticamente reduzir o desempenho da sua aplicação. Padrões comuns de defeito, né? Existe uma porção de padrão conhecido de defeito, e é aqui que está certas inteligências, essa aqui que é nosso domínio. Isso aqui é a coisa que a gente entende, a gente conhece os erros comuns dos físicos. Então a gente consegue fazer um programa que detecta qual foi o erro comum que ele cometeu, e a gente aplica a correção comum do erro comum, certo? E faz o programa bem feito para o camarada. Tá? Então erros comuns são erros de intercalação, né? O erro 2-way, né? Porque as coisas mapeiam de 1 para 1, né? Esse aqui pega 2, aí esse aqui pega mais 2, esse aqui pega mais 2, e no final das contas o último aqui começa a pegar o primeiro. Então você vai ter a metade só da largura de banda que você podia ter. Tá? E isso aqui é muito comum, tá? Por coisas básicas. Isso aqui é um algoritmo padrão de redução. Né? Vamos supor que eu quero calcular a soma de um array. Né? Quero calcular a soma desse vetor todo aqui. O algoritmo básico para calcular a soma desse vetor todo aqui, eu posso somar par a par e eu guardo o resultado da soma no primeiro. Tá certo? Então, no primeiro instante, essa thread aqui, ó, soma esses dois elementos e guarda aqui. Essa thread aqui soma esses dois e guarda aqui. Essa thread soma esses dois e guarda aqui. Tá certo? Então, é um algoritmo muito fácil de pensar. Eu vou conseguir guardar a soma de todos os elementos do vetor em log n ciclos. Tá certo? Quer dizer, se a gente fosse tosco, como é que você faz a soma de todos os elementos do vetor? Você faz de 1 até n, soma todo mundo. Você gastou n ciclos para somar todo mundo. Desse jeito aqui, ó, eu gastei log n ciclos. Só que, então, pô, fui esperto. O cara já fez esperto, só que o cara esqueceu de olhar como é que eu estava disponibilizado na memória. Certo? E desse jeito eu começo a ter os meus strides duplos, né? Eu começo a andar de 2 em 2 no banco, achando que eu estou andando de 1 em 1, e começo a gerar conflito de banco, sem querer, sem perceber. Tá certo? E vai até aumentando, depois eu começo a andar de 4 em 4, andar de 8 em 8 na memória. E isso aqui é um padrão relativamente fácil de consertar, né? Eu posso fazer a estrutura blocada. No lugar de eu pegar esses dois aqui e guardar aqui, esses dois aqui e guardar aqui, eu pego esse aqui e o elemento do meio e guardo nesse.
Eu pego o segundo com o meio mais 1 e guardo no segundo. O terceiro com o meio mais 2 e guardo no terceiro. Desse jeito eu tenho sempre compacto os dados na memória. Os dados estão sempre mantidos consecutivos na memória. Como a memória é memória RAM, acesso aleatório, eu não preciso somar esses dois aqui para guardar aqui. Eu posso somar esse e o lá da frente. Eu posso somar esse que está aqui e mais o que está aqui assim, guardar ali. Beleza? Então esses tipos de esperteza, sim, a gente começa a ter ganhos significativos. Tá? E isso aí, tem outros padrões, tá? Eu não vou ficar entrando no mérito de todos eles, mas existem padrões conhecidos de erros em 2D também, são erros comuns, e existem estratégias, igual essa estratégia comum aqui, né, de resolver os conflitos em 2D, em 3D, e por aí vai. E essas estratégias, então, são coisas que a gente pode fazer num ambiente de suporte à execução. Ou seja, eu faço um executador de loops que faz soma de vetor automático para mim. Tá? E ele escolhe qual que é a modalidade, como é que ele vai fazer a disposição das posições de memória para mim. Tá certo? Resumindo, tá? Resumindo, programação na GPU. Tá? Não é mais difícil escrever um programa em GPU, não é mais difícil que escrever um programa em C. É muito pouquinha coisa que você acrescenta na linguagem C para poder fazer a GPU. Então, fazer o programa rodar lá, fácil. Agora, fazer ele rodar bem lá é complicado. Por quê? Primeiro, a GPU é preparada para ter muitas threads. Então, a primeira coisa, você tem que decompor o que você precisa fazer em muitas etapas. Depois, essas etapas não são aquele monte de coisa que anda igual um monte de barata toda, mas eles andam as penquinhas de mãozinha dada. Se você conseguir formar as penquinhas e as penquinhas forem bem comportadas, ótimo. Se você não conseguir formar penquinhas, você vai ter perda de desempenho. Tá? O que são os fatores limitantes para encher um processador, um multiprocessador? A quantidade de threads que ele comporta. Então você vai colocar blocos lá no multiprocessador até você exaurir a quantidade de threads que ele comporta. Você tem a memória compartilhada, que é limitada, você tem 16K de memória compartilhada, é aquilo que você tem. E você tem 32K de registradores, e é aquilo que você tem. Certo? Qualquer uma dessas coisas que esgotar, esgotou, não cabe outro bloco naquele SM. E pelo menos o bloco tem que caber num SM. Tá? Você não pode fazer um bloco que ele é grande demais, que não caiba em nenhum SM. Tranquilo, gente? E aí vem uma porção de outros detalhes que a gente tem que conhecer a arquitetura muito bem para fazer o programa bem feito. Aí um outro detalhe é como é que o banco de memória é organizado. Tá? E tem mais detalhes além desses aí, mas eu vou parar só nesse aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha provocado em vocês uma visão diferente. Quer dizer, o mundo durante muito tempo a gente estava sacramentado o fim da arquitetura. A arquitetura isso aqui acabou. E de repente nós demos com a cara na parede. E agora nós estamos no momento daquele de tatear no escuro. Tem um monte de coisa nova aparecendo. Tem um monte de novas ideias surgindo, novas ideias interessantes surgindo. E sempre tem ideia que surge, morre, etc. Está no momento de transição. Então é um momento interessante de procurar arquiteturas. Tá? Outra coisa, a computação está ficando importante o suficiente, que ela é uma ferramenta global para todo mundo, e o computador está ficando sofisticado o suficiente que a gente não precisa mais ficar fazendo o que os outros dão conta de fazer. Tá certo? Já existe mercado para o cara poder programar a aplicação dele, e existe mercado para a gente fazer ele programar bem. Então é isso aí, gente. Obrigado.